Tanto que o tema hoje é chamados para fora, sim ou não? Divulguei o tema, então é em cima disso que eu vou falar com vocês. A visão celular, ela é o quê? Ela é a gente fazer o nosso trabalho como Jesus fez, né? Todos que estudam um pouco de teologia, ou aqueles que conseguem aí ler a palavra de Deus, já leram algumas vezes, vocês vão conseguir identificar que o ministério de Jesus, ele aconteceu de 80% a 90% fora dos templos, né? Fora das quatro paredes, né? Então, quando nós falamos do ministério nas casas, quando nós falamos dos ministérios fora, né? A igreja para fora desse templo, né? Nós entendemos que o nosso ministério, ele precisa acontecer com 10 ou 20% dentro dos templos e com 80%, 85% fora daqui, né? E daí nós temos a ideia de trabalhar nas casas, de trabalhar nas faculdades, de trabalhar nas praças, de trabalhar nos hospitais, de trabalhar nos orfanatos, de trabalhar nas academias aí, né? Enfim, nós temos a ideia de que você viva o evangelho dentro da sua rotina, onde você esteja, independente se for numa escola, se for no seu trabalho, se você for empresário e tiver funcionários. E é em cima disso que eu quero trabalhar com você. E eu posso afirmar para vocês, né, que no início da minha caminhada eu tive muita dificuldade de entender isso, mas depois, quando nós entendemos, nós conseguimos ter aí as menores igrejas, né, espalhadas por aí nas quartas e nas quintas-feiras, e no maior ajuntamento de Marília, aqui dentro, quando todas as nossas células e pequenos grupos, os líderes junto com as pessoas que estavam sendo ganhas, vindo para os templos para adorar e glorificar o Jesus, né? Essa é a simplicidade da visão celular, é você desempenhar o seu ministério como Jesus desempenhou dele. E eu quero ler um texto com vocês em Hebreus capítulo 13, verso 10, a seguir, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, pois os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, e por isso também Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Repete o verso 13 comigo, todo mundo agora. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vocês podem ler esse versículo em voz alta, por favor? 1, 2, 3. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Queridos, esse texto aqui é muito interessante. O livro de Hebreus, na verdade, é interessante porque a carta aos Hebreus, ela não tem autor identificado. É de fato que todos sabem que várias pessoas citam alguns como fortes candidatos a terem escrito essa carta, porém ninguém pode afirmar quem foi o autor dessa carta, porque quando ela foi achada, não foi achada completa, e a parte dessa identificação não se encontrou, né? Então, mas nós conseguimos entender que quando o autor escreveu essa carta aqui aos Hebreus, ele tecla essa tecla latente de que Deus não cabe dentro de uma religião, né? E se olharmos para essas ações de Deus no Velho Testamento, nós conseguimos enxergar que Deus, ele não tem uma patente religiosa, né? Que de fato tinham mestres da lei, tinham os rabinos, tinham ali os conhecedores mestres da lei, que cada um pendia para o que acreditava em si, né? Ou pelo que vivia em sua comunidade. Porém,
Deus nunca vestiu a camisa de nenhum deles. Por quê? Porque o nosso Deus não é domesticado por homens. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a ideia da visão celular, da visão da igreja nas casas, da igreja fora dos portões, quando nós somos chamados para fora, olhando para esse texto aqui, infelizmente, diga para a pessoa que está do lado assim, infelizmente, pode falar um pouco mais alto, infelizmente, por má interpretação bíblica, nós temos hoje um dos maiores números de desigrejados da história. Nós temos um número absurdo de pessoas que não frequentam as igrejas por entender que a igreja não é importante quando se reúne em um templo. E falam assim: Jesus, ele desempenhou seu ministério fora dos portões, fora da religião. Isso é verdade, mas em nenhum momento ele deixou de se reunir nos templos e nas sinagogas, né? Mesmo que por isso fosse uma quantidade menor. É por isso que a maior parte de vocês frequentam não mais do que 4 horas essa casa aqui. Esse culto, talvez metade de vocês vem no domingo, e talvez 10% de quem está aqui vem no Tadel, talvez. Estou sendo otimista falando 10%, bem otimista. Então significa que se uma semana tem aí, se eu não me engano, 168 horas, você não passa nem 8 horas dentro do templo. Por quê? Justamente para que você desempenhe o evangelho fora daqui, que você faça acontecer fora daqui. Mas nós começamos a entender que quando essas coisas aconteceram na época de Jesus, é o que acontece hoje, infelizmente, né? Nós olhando para a vida de Jesus, um rabino indomável de 33 anos de idade, quando ele chega em Jerusalém e ele começa a perambular ali da forma livre em que aqueles rabinos da época não aceitavam. É em Jerusalém que a grande discussão se nós teríamos que guardar o sábado ou não começa a acontecer, porque Jesus, ele curava no sábado, e para um bom judeu, para um bom religioso, ele teria que guardar o sábado. Ou seja, se alguma pessoa precisasse de alguma coisa naquele dia, ela teria que esperar o próximo dia, ou então, se ela não tivesse tempo de esperar o próximo dia, ela padeceria ali mesmo, porque a religião valia mais do que uma vida. Mas quando a gente olha para Jesus, nós olhamos Jesus fazendo diferente de tudo isso. Nós olhamos Jesus olhando a pessoa, o indivíduo, como um ponto alto do evangelho, e aí depois ele vai concluir essa situação sacrificando a sua própria vida por mim e por você. Mas quando o texto começa a ser escrito, é porque esses aqui, hebreus e alguns judeus, alguns anos atrás desse relato aqui, eles tinham sido alcançados pela graça de Jesus, eles tinham sido libertos pelo evangelho, e aí eles começavam a andar em liberdade, fazer, desempenhar, proclamar, testemunhar o nome de Jesus por todas as pessoas daquela época. Porém, fala assim, com o passar do tempo, se esfriaram e viraram religiosos. Qual é a grande alerta que nós temos que ter quando nós começamos a frequentar muito tempo a igreja? É que a gente tem uma facilidade imensa de virar religioso. Por que eu falo isso para vocês? Porque, queridos, quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos Jesus trabalhando incansavelmente para a salvação, libertação e cura de todas as pessoas que tinham contato com Ele. Quando Jesus ele chega em Gadara, lá em Marcos capítulo 5, e ele encontra aquele homem endemoniado, né, que já perambulava há anos por ali, nu, ele já se machucava ali nas catapultas, nas catapultas, como que chama aqueles negócios lá, Flavinha? Que enterravam antigamente? Como que era? Não, as covas eram quando eles faziam buracos. Nessa aqui já, ele já tinha nós chamamos de túmulos hoje, mas tinha um nome que eles usavam na época, eu não lembrei agora, mas eu vou falar para vocês, né?
não vou lembrar o nome, mas era feito de pedras, né? Porque no Antigo Testamento eles faziam covas, eles faziam um buraco na terra, jogavam o peão lá dentro e enterravam, colocavam no máximo ali um pedacinho de madeira, né? Hoje nós já temos granito, você entra ali na Saudade, naquela primeira ruinha ali, a gente sabe que ali o pessoal é de classe mais alta, né? Porque tem ouro, tem mármore, granito, mais para lá um pouquinho são os mais simples, mas teve uma época, nessa época aqui, eles faziam de pedras, né? Esqueci o nome agora, depois se eu lembrar eu falo para vocês. E aí, ele se machucava naquelas pedras, ele andava por ali. E para um judeu que se prezasse, caminhar no cemitério era sinal de contaminação, que ele ficaria impuro, ainda mais com um endemoniado. Porém, Jesus ele chega até lá, quebrando toda a religiosidade e liberta aquele homem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe um misticismo hoje, que as pessoas tentam misturar a religião com a igreja. Eu concordo com vocês que Jesus e religião não, concordo, mas o que tem sido falado pelo Brasil afora em alguns lugares é Jesus sim, igreja não. E eu já li a Bíblia 10 vezes na minha caminhada, eu nunca encontrei um texto que me desse base para isso, nunca. Porque Jesus ele acerta no que ele faz, ele deixa as pessoas terem liberdade da vida, cada um vai desempenhar o seu papel, a sua função onde quer que seja, porém nós nos reunimos para as grandes celebrações. Agora preste atenção no que nós vamos ler nesse próximo texto, preste atenção. Quero apontar para vocês, antes de orar, 4 razões, porque nós precisamos viver o Evangelho fora do templo. A primeira razão, ela está no verso 10 e no verso 11. Nós não podemos viver só aqui dentro, porque hoje nós nos apresentamos aqui como sacrifício vivo para cultuar a Deus. Nós somos o sacrifício vivo, correto? Mas no Antigo Testamento e aqui, antes de Jesus ser arrebatado aos céus, quando os animais eram trazidos para ser sacrificados para o perdão do povo, para o perdão das pessoas, ele era sacrificado, porém ele só era queimado lá fora. O que isso significa? Que o que nós fazemos aqui dentro precisa ser autenticado lá fora. Significa que a sua adoração aqui, né? As suas mãos levantadas, né? Algumas lágrimas nos olhos, algumas pessoas se prostrando, isso é válido sim, porém vai ser autenticado e validado lá fora. Porque a santidade ela é validada lá fora. Porque aqui dentro é muito fácil ser santo, não é? É até complicado às vezes. Você pega assim, quando vai ter alguma conferência, né? Quando vem algum pregador renomado de fora, tem um monte de gente que, se você olhar daqui de cima, parece que eles estão com um tique de santidade, né? É todo mundo ali com a mão querendo mostrar que são adoradores, e isso não tem problema, não é errado adorar aqui dentro, não, mas essa adoração precisa ser validada através da sua vida lá fora. Sabe por quê? Está cheio de jovens adolescentes que aqui fazem um rebuliço, dança capoeira aqui na frente, pula aqui em cima, chora, mas aí durante a semana, alguns pais ligam, viu? Meu filho vai na igreja? Vai. Como é o nome do seu filho? Ah, fulano. Nossa, uma bênção, né? Só se for aí. Porque aqui em casa... Ou seja, esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu acredito no que nós estamos vivendo, eu acredito nas grandes coisas, como eu acabei de falar para vocês, mas se nós não validarmos o evangelho nas pequenas coisas, as grandes vão ruir, as grandes vão desaparecer. Então, a busca, a oração, o sacrifício aqui dentro é válido, mas precisa ser autenticado lá fora. Você precisa ser conhecido como um homem, uma mulher de Deus lá fora. As pessoas do seu trabalho precisam te enxergar como uma referência, não como mais um picareta de tantos que nós temos aí fora. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje, infelizmente, no mundo é assim. Um líder de louvor chegou para mim e falou assim: pastor,
eu orquestro 3 corais de igrejas de denominações históricas aqui. E agora no final do ano nós tivemos uma festa e eles pediram para eu ir lá reger o coral, porque o coral ia se apresentar, mas a festa estava parecendo uma quermesse. Era música secular bombando, era cerveja na mesa de todo mundo. Presta atenção, era uma festa de celebração da igreja. E aí um dos pastores chegou e falou assim: não vai uma cerveja aí não? Ele falou: não bebo mais. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: nossa, você virou crente mesmo, hein? Queridos, isso acontece em Marília, isso acontece nas cidades aqui na região. As pessoas brincam de ser crente. As pessoas, elas acham que tem que viver aqui dentro, erguer as mãos ali, chorar um pouquinho, dar uma chapada no final, e depois que se exploda tudo quando eu saio por aquela porta. Mas não é assim que o Evangelho é ensinado por Jesus. E a segunda razão está no verso 12. Preste atenção, vai falar que Jesus ele foi sacrificado do lado de fora do arraial. Ele não foi sacrificado dentro da igreja, dentro das 4 paredes, dentro das sinagogas. Ele foi morto fora. Comece a prestar atenção nos pontos altos do Evangelho, e você vai começar a entender o que nós precisamos fazer como igreja, o que você precisa fazer sendo a igreja de Jesus. E o verso 13, que é o verso que eu pedi para vocês lerem, preste atenção: saiamos pois a ele fora do arraial. Põe na outra versão, por favor. Saímos pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que é vitupério? Vitupério era quando uma pessoa era exposta ao ridículo naquela época, era quando uma pessoa era envergonhada, era quando uma pessoa era honrada. E naquela época você ser morto por morte de cruz, crucificado, significava que maldito aquele que é pregado no madeiro. Você era maldito entre as pessoas porque você morreu em uma crucificação. E foi isso que fizeram por Jesus. E aqui o autor de Hebreus, ele está dando uma chacoalhada nesse povo e falando assim: preste atenção, Jesus, ele morreu por mim e por você. Então saiam do arraial, saiam daqui de dentro e falem o que fizeram com o nosso Deus. Sejam testemunhas de Jesus. E é o que é muito difícil hoje pelos cristãos. Ninguém dá testemunho de Jesus. Ninguém fala do sacrifício de Jesus. Ninguém fala que Ele entregou a vida dele para que eu e você tivéssemos a chance de viver hoje. Nós temos que ser igreja de verdade. Sabe, eu estou cansado de ver pessoas subindo e descendo. Uma hora está bem, outra hora não está. Você tem certeza que Jesus morreu por você? Porque todas as vezes que você não valida o testemunho do vitupério de Jesus, do sacrifício de Jesus, é como se você falasse assim: Jesus, o que você fez não foi suficiente para mim. Não foi suficiente. E por que eu falo para vocês? Porque hoje é muito fácil ser crente aqui, é muito fácil. É muito fácil falar que você foi na conferência, é muito fácil vir no culto. Uma galera vem. Mas lá fora, e aí depois aparece um movimento aqui, aparece um movimento ali. Se eu for falar aqui, pelo menos do tempo que eu me conheço por gente aqui na igreja, já apareceu uns 10 movimentos de evangelismo, começa e acaba. Por quê? Porque não entenderam o sacrifício de Jesus. Não entenderam. Ah, a igreja é para fora. É verdade, é para fora. Mas lá fora nós temos que dar testemunho do que Jesus fez por nós. Não contar história, heresia. Se você não entende, se você não conhece,
Não fala. Vai procurar saber primeiro, é melhor do que falar asneira. Olha o que está acontecendo aqui em Marília nesses últimos meses. E aí eu vejo um monte de jovem daqui que quer ibope. Por que ibope? Porque você não faz nada quando ninguém morre. Aí morre hoje, você vai para a internet. Ai, tadinho, mataram. Tadinho, se matou, coitado. Precisamos pregar o evangelho para ele. Mas você não prega. Você não prega. Você vai lá comentar porque você quer ibope. Você não quer Jesus. Você não está nem aí para a vida dele que morreu. Olha para a pessoa que está olhando e fala assim: é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Por quê? Porque olha o tanto de gente que tem aqui. Olha o tanto de gente que tem aqui. Um toma tiro de polícia, o outro toma facada, o outro bate de moto. Pelo amor de Deus, gente. Vocês acham isso normal? Vocês acham isso normal? Aí depois entra agora o Maio Amarelo, prevenção de suicídio. Aí você coloca um negocinho amarelo na sua foto, para mostrar que você se importa com quem se mata. Responde para você está sendo igreja lá fora? Você está sendo igreja lá fora? Nós precisamos ser igreja lá fora. Isso é ser igreja lá fora. Isso é ser igreja lá fora. E aí nós olhamos aí algo fantástico. Por que eu falo para vocês fantástico? Porque Jesus não escreve nada errado. E nem as pessoas que Ele inspirou para escrever as Escrituras. Verso 14, abre o verso 14 por favor. Pastor, então, como é que nós precisamos ter o entendimento se nós estamos sendo igreja ou não? É se você faz as coisas acreditando que essa cidade aqui não é a nossa morada permanente. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Se essas pessoas que estão aí fora não conhecerem o sacrifício de Jesus e entregar sua vida para Ele, elas vão queimar no inferno. Se esse não for o seu entendimento, se esse não for o seu entendimento, o seu conceito de igreja lá fora está errado. Está errado. Abre o verso 15, por favor. Quero que vocês leiam para mim essa última frase aqui. Confessem, isso é o sinal do fruto. Fruto são aqueles que confessam o nome de Jesus. São aqueles que confessam o nome de Jesus por onde passam. Confessam. Eu sou o maior apoiador de vocês. Vocês sabem. Pastor, posso abrir uma nesse dia na faculdade? Vai, filho, faz. E se for no outro dia? Vai também, não tem problema. E se for na praça? Faz na praça. E se for naquela escola? Faz naquela escola. Pastor, eu queria ir orar no hospital para os enfermos. Pode ir? Vai. Mas eu preciso que vocês façam. Não adianta vir conversar comigo e não fazer. Não dá para eu marcar algo e ir com você. Não, por quê? Porque aí a gente tira todo mundo do seu raio de ação e vai todo mundo para o mesmo lugar.
Se cada 5, 6 daqui for para um canto, nós temos uns 100 lugares de Marília que podem conhecer o sacrifício de Jesus através de vocês. Agora a gente vai tudo para o mesmo lugar, e o resto da cidade? Nós precisamos ser igreja fora daqui, fora dessa atmosfera, fora daqui. Aqui é bênção, nós recebemos, nós adoramos, nós choramos, amém, mas não é só isso. Não é só isso, queridos. E para a gente caminhar para o fim, verso 16 e depois o 17. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois pode colocar na outra versão, por favor? Pode deixar nela, tá? Mas não vos esqueceis de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Verso 17. Obedecei aos vossos guias ou pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Preste atenção, olha como que o Espírito Santo é sábio. Ele sendo claro, preste atenção, ele sendo claro, ainda tem pessoa que faz errado. Imagina se ele não fosse. No texto que ele fala que a igreja precisa sair para fora do templo, que a igreja precisa sair para o arraial, ele faz o fechamento dessa colocação com um texto desse. É para nós não aparecer mãozinha da família Adams por aí, porque começa e acaba, não é contínuo. Quantas pessoas vocês conhecem que falam que são de Deus e que começam a fazer uma coisa, mas nunca consegue acabar, nunca consegue concluir nada, nunca consegue concluir nada grande? Por quê? Porque Deus, ele abençoa quem faz parte do seu corpo. Coisas que acontecem de forma organizada. Organizada. Então preste atenção, queridos, no que eu estou falando para vocês. Esses últimos acontecimentos não é culpa nossa, mas é responsabilidade nossa. Porque se nós estivéssemos desempenhando o nosso papel aí fora, todos os dias, esse número poderia ser resumido quase a zero. Leonardo Ravenhill, ele diz assim: se todas as pessoas que se dizem evangélicas nesse planeta fossem evangélicos de verdade por 24 horas, nós viraríamos esse planeta do avesso. Nós viraríamos esse planeta do avesso. Então preste atenção, jovem. Temos nas faculdades, temos em todos os lugares, mas nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos fazer acontecer. Chegou um tempo que é verdade que o Espírito Santo vai soprar. É verdade que ele já soprou neste lugar. É verdade que nós já recebemos uma unção neste lugar. Uma não, várias, para vários propósitos serem cumpridos através de nós. Mas preste atenção, porque a Bíblia é muito clara. Ao mesmo tempo que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, nesse mesmo tempo, a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. E quando o amor desses se esfriasse, eles iam procurar homens e mulheres, líderes que pregassem o que eles queriam ouvir. Isso é Bíblia. Então o que está acontecendo não vai acabar, é verdade, não vai. E na verdade a realidade é que isso possa aumentar no Brasil e fora do Brasil, porque é sabido por todos que nós já temos mais passado do que futuro nessa terra.
talvez não vamos ter mais uma geração, ou talvez se tivermos, talvez seja a última. Então acontece que da mesma maneira que nós trabalhamos para alcançar pessoas para Jesus, o diabo trabalha para ganhar pessoas para o inferno. É uma guerra. Eu entendo que nesse momento no Evangelho, literalmente, é onde vai ser separado os homens dos meninos. Só vai ser crente quem estiver disposto a pagar o preço. Quem não for, vai cair. Vai cair. Então eu quero falar algo para vocês. Eu tenho entendimento da necessidade que nós precisamos ser igreja fora dos portões. Nós vamos continuar sendo. Nós vamos continuar sendo. Mas para isso, nós precisamos ser um com Jesus. Unidade. Andar no mesmo sentido, numa mesma visão, numa mesma missão. Porque o Espírito Santo não desperdiça a sua unção. Estou procurando ser muito explicativo, porque eu quero orar por vocês, mas preste atenção, eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo. E de fato Marília está sendo atacada, obviamente. Há 4, 5 anos atrás, vocês não estavam aqui. Vocês estavam perdidos aí em algum lugar. Significa que nós avançamos. Obviamente quem é derrotado faz o quê? Faz um caso de estudo e faz o quê? Dá uma nova investida para recuperar o que perdeu. Certo ou errado? Certo? Vocês assistem filmes de guerra, de conflitos. Quem perde vai, se esconde um tempo, percebe ali os pontos que ele errou para perder, e ele dá uma nova investida para quê? Para recuperar o que perdeu. Conquistar território. É por isso que eu acredito que a prática do jejum e da oração precisa ser intensa no nosso meio. Precisa ser intensa, sabe, queridos? Mais uma vez numa imersão, conversando com o pastor Jetro, ele falou: filho, eu vou falar algo para você. Eu tinha conversado com ele ano passado, que ano passado eu soltei um desafio para vocês, mas eu acho que só uma pessoa acabou comigo. Nós soltamos em janeiro, da gente jejuar 3 dias, todos os meses. Vocês lembram disso? Na semana da nossa vigília, e entregarmos no culto. Várias pessoas começaram, poucas acabaram. Novamente agora fiz um outro período de 21. Estou me preparando para fazer um outro período. Por que eu estou falando para vocês? Porque nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Ele falou: filho, comecei a fazer um jejum com a minha equipe lá, o jeito meio caipira dele. Ele falou assim: é 3 dias na água, lá no meu sítio. A gente chega lá segunda, só sai na quarta. Ele falou: o que Deus fez nesse último mês, eu nunca vi em todos esses anos que eu pastoreio. E eu acredito que o que nós vamos ver nos próximos meses, nós nunca vimos nesse tempo de ministério que nós tivemos. Mas existe um preço a ser pago. E esse preço precisa ser pago por aqueles que querem ser igreja fora do templo. Fora do templo. O pastor Rafael de Guaimbê, ele me ligou e falou assim: cara, aqui, eu estava aqui, ele estava ali na 9 de julho, ele falou: eu pensei que eu nunca ia ter um ministério grande de jovens, né? Mas acabou o DIP, os meninos começaram a ir para as escolas, começaram a pregar nos colegiais. A diretora me ligou e falou assim: viu, você não quer vir uma vez por semana aqui pregar para esses jovens, não? Tem 800 alunos lá, a cidade tem 5.000 habitantes. O Jetro falou assim: vocês me arrumaram para a cabeça aí nessa conferência. Por quê? Rapaz, o menino chegou na hora do intervalo e ele foi orar no banheiro.
E acredita que ele caiu lá, ele chapou sozinho no banheiro, começou a chorar, a gritar dentro do banheiro, e a diretora foi ver o que tinha acontecido e me ligou. Eu tive que explicar para ela o que estava acontecendo lá. Queridos, mas eu quero que o que o Espírito Santo está fazendo por meio de nós aumente. E é para isso que eu vou orar por vocês. O pessoal do louvor pode vir, mas eu preciso que vocês entendam. Vocês podem perceber aqui que eu tenho feito até na conferência, sempre que eu vou fazer a oração de entrega de unção, de capacitação, eu sempre falo para o Espírito Santo enxergar o coração de quem vai receber. Porque chega do tempo de fazer barulho aqui dentro e não ser igreja lá fora. Quantos de vocês querem ser igreja lá fora? Levanta a mão. Vocês que querem ser igreja lá fora, eu quero orar por vocês, eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo me entregou nessa imersão. Você pode vir aqui à frente, por favor? Nós precisamos ir para cima da nossa cidade agora de uma vez por todas. Ou a gente conquista Marília de vez, ou a gente perde ela de vez. Já foi o tempo da gente ficar brincando de cabo de guerra. Avança 2 metros, retrocede 2 metros, avança 3 metros, retrocede 3 metros. Chegou o momento da gente ir para cima da nossa cidade. Chegou o momento da gente avançar na nossa cidade. Chegou o momento da gente ir atrás das pessoas que não conhecem Jesus, de ir atrás dos perdidos que estão desigrejados porque acreditam que estão fazendo o correto, mas eles não têm noção do que é o evangelho verdadeiro. Comece a falar com Jesus agora, diga agora a Ele os desejos do seu coração. Diga a Ele agora o projeto. Se você está fazendo o seu projeto na sua faculdade, na sua escola, em algum hospital, comece a falar para Ele aqui. Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas você pode falar. Você pode falar, você pode aumentar a sua voz, você pode agora intensificar a sua oração.